Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Flamengo 2, Estudiantes 1, pelas quartas de finais da Libertadores, jogo de ida, né, no Maracanã. Infelizmente, não tem como a gente falar do jogo, fazer a análise do jogo, sem levar em consideração o roubo, o maior roubo da história que o Flamengo sofreu, né? Acho que todo mundo que viu o jogo na hora, hoje, com os lances separados, inclusive, já deixo aqui o alerta de que eu vou deixar alguns lances disponíveis para quem não viu, quiser rever, na descrição do episódio, só clicar lá que vai conseguir ver. Então, assim, vou falar breve sobre esses erros de arbitragem que definiram o placar do jogo. O primeiro erro grosseiro de arbitragem é o pênalti não marcado no Samuel Lino, no primeiro tempo. Samuel Lino entra em velocidade na área, dentro da área ele é calçado, aquele famoso trança-pé, onde o zagueiro vem por trás e toca no tornozelo do Lino, ele bate, aquele lance de pênalti, ele bate o pé na panturrilha, é uma rasteira, uma trança-pé, né? O juiz não marcou e o VAR nem quis rever o lance. Então esse é o primeiro roubo grave. O segundo roubo é o primeiro cartão amarelo do Plata, que é uma trombada no meio de campo, não tem, sabe, é uma trombada, literalmente uma trombada entre o Plata e o jogador do Estudiantes. O juiz dá amarelo, ninguém entende isso. É dessa forma que o juiz vai roubando. Por exemplo, ele encheu o Flamengo de cartão amarelo e faltas idênticas para o Estudiantes não tinha cartão amarelo. Ou até mesmo ele nem marcava falta quando era favorável ao Flamengo. Então isso foi irritando o jogador, a torcida, a gente que estava de casa vendo, e ele foi roubando, literalmente roubando o Flamengo. Então tem esses dois lances já. O lance capital do jogo em relação à arbitragem é a expulsão do Plata. No mesmo lance, tem dois pênaltis a favor do Flamengo. O jogador do Estudiantes tira a bola com a mão, o braço dele está aberto, ele vai com o braço em direção à bola. Vou deixar esse lance, como eu já disse, na descrição, para quem não viu ver. Então ali já seria um primeiro pênalti. O segundo pênalti, no mesmo lance, é que o Plata toca primeiro na bola. A bola está no alto, na altura da canela dos jogadores. O Plata chega primeiro e dá um biquinho na bola. O jogador do Estudiante chuta o pé do Plata. Outro lance típico de pênalti. O juiz imediatamente apita. Eu falei em casa, eu gritei em casa, pênalti. Só, como era um jogo roubado, ele expulsa o Plata. O VAR não pode interferir em lance de segundo amarelo que gera expulsão. Isso está na regra. Porém, o VAR deveria ter analisado o lance e visto que teve dois pênaltis e chamar o juiz para ver o lance. Só que o roubo era tão orquestrado que o VAR não chamou. Além do mais, aqui na América do Sul, que o VAR chama a todo momento. E nesse lance, deveria ter chamado, assim como deveria ter chamado no primeiro pênalti, em cima do Samuel Lino. E, não satisfeito em expulsar erroneamente o Plata, o gol do Estudiantes é mão do jogador deles. Cruzamento na área, o Ayrton Lucas sobe bem, cabeceia para frente, cabeceia tirando a bola para a área. A bola bate no braço do jogador do Estudiantes, que está com o braço aberto na altura do ombro, o que caracteriza uma posição não natural e uma ampliação do seu espaço corporal. Isso está na regra, não sou eu que inventei agora. E o VAR não revisou o lance, deu o gol na hora. Eu fiquei gritando aqui em casa, não vai começar o jogo, não pode recomeçar o jogo, foi mão, nitidamente. E o jogo recomeça e termina 2-1, um castigo para o Flamengo. Agora já vou, né? Infelizmente já falei da arbitragem, falar especificamente do jogo.
O jogo começa do jeito que a gente sonhou. Eu estava falando lá no meu trabalho que era importantíssimo o Flamengo fazer um gol nos 15 primeiros minutos para acalmar o time, acalmar a torcida, o jogo do Flamengo fluir melhor. Só que o Flamengo, para nossa alegria, consegue fazer o gol aos 15 segundos, né? Um golaço do Pedro, domina com a direita, vira e bate com a esquerda, 15 segundos, Flamengo 1-0. E o Flamengo vai massacrando, foi um massacre esse início de jogo. O Estudiantes não conseguia sair de trás, não conseguia ficar com a bola, e o Flamengo finalizando até que aos 8 minutos o Ayrton Lucas cruza e o Varela finaliza bem de primeira, Flamengo 2-0. A impressão que dava com 10 minutos do primeiro tempo é que já tinha 30 minutos de jogo. Tamanho era a superioridade do Flamengo e o volume de jogo que o Flamengo apresentava. Então, quando faz o segundo gol, acho que todo mundo imaginou, falou, vai vir uma goleada. Nós vamos nos classificar nesse jogo. Só que aí vem, eu acho que é o primeiro erro do Flamengo nesse jogo, é a quantidade de gols perdidos. Uma tecla que eu venho batendo nessa questão de criar oportunidade e perder gol, isso nos prejudica. No Brasileirão foi assim contra o Grêmio, que no finalzinho foi castigado e tomou o empate no gol de pênalti, né? Foi assim ontem, que no final do jogo mostrou a falta que esses gols fizeram. Então o Flamengo faz 2-0, aí o Pedro perde um gol, ele recebe a bola, tira o zagueiro e chuta em cima do goleiro. Deveria ter chutado no outro canto, era só rolar a bola. No primeiro tempo ainda, o Plata perde 2 gols que não dá para perder. Cara a cara com o goleiro, ele vai dar uma cavadinha e isola a bola. E o outro lance, que o Pedro faz um pivô muito bem feito, dentro da área rola. Era só o Plata entrar chutando, mas aí tem um preciosismo ou falta de inteligência mesmo. Ele dá um drible, a bola cai para a perna esquerda dele e ele recua para o goleiro, não tem força. Então só esses 3 lances já seriam 5 gols do Flamengo no primeiro tempo. E tanto o Pedro e quanto o Plata, nas oportunidades, eram oportunidades claras. Não era chance de gol, era chance clara de gol. E a gente não soube converter, né? Mas, fora o Samuel Lino também, que teve 2 chances também não tão claras, mas teve também, não finalizou bem. Sem contar o volume de jogo do Flamengo, que errava, né? Aquele último passe, errava o cruzamento, o que é normal no jogo. Nenhum time vai acertar 100% dos ataques, né? O que não é normal é perder tantos gols cara a cara, como foi ontem contra o Estudiantes. Então termina o primeiro tempo, o jogo é um massacre. Eu acho que todo mundo foi tomar sua água e tal, tranquilo, esperando o segundo tempo para a gente fazer pelo menos mais 2. Só que aí vem um segundo erro do Flamengo nesse jogo, na minha opinião. E não é a primeira vez que acontece. O Flamengo faz um primeiro tempo brilhante e no segundo tempo cai. E na minha opinião, cai a concentração do time. O primeiro tempo do Flamengo foi um time focado, concentrado, que não deixava o adversário respirar. O Flamengo com a bola, todos os movimentos você via que eram sincronizados. O jogo fluía de forma natural. Nível de concentração alto. Não sei o que acontece, não sei se é a facilidade do primeiro tempo. Os jogadores naturalmente entram dispersos, é uma coisa que tem que ser corrigida urgentemente. Então, na minha opinião, no segundo tempo o Flamengo volta disperso. Aí, sem atenção. Aí é aquele passe errado bobo, é um passe errado bobo, é uma tomada de decisão errada, né? E a gente cai um pouco no segundo tempo, mas mesmo assim jogando bem melhor que o Estudiantes. Aí vem um problema, que mostra que o nosso elenco tem muitos buracos. O Saul, que estava jogando, né? Vem jogando de volante junto com o De La Cruz ontem. De La Cruz, na minha opinião, fez uma boa partida, conseguiu jogar os 90 minutos. Só que o Saul sente. Acho que não foi lesão grave, porque hoje, durante o dia todo, eu fiquei procurando alguma notícia, não saiu nada. Deve ter sido mesmo
desgaste muscular, cansaço, né? Então sai o Saul, que é um jogador top, e entra o Alan, que é um jogador fraquíssimo, né? Então aí já tem um desnível técnico grande. Outra coisa que o Flamengo não conseguiu no segundo tempo foi ficar com a bola. O Estudiantes, obviamente, perdendo de 2-0, tentou sair mais pro jogo, mas nada de perigoso. Tanto é que o Rossi faz 2 defesas no jogo, um chute fraco de fora da área e uma cabeçada no final do jogo, em cima dele, que ele põe para escanteio. Só que o Flamengo recuperava a bola do Estudiantes e não conseguia ficar com ela, logo perdia. Faltou calma. E, na minha opinião, também passa pela saída do Saul, que é o cara que comanda o meio de campo ali, junto com o De La Cruz, no caso de ontem, junto com o Jorginho, quando o Jorginho joga. Então, a entrada do Alan prejudica muito o time, no aspecto técnico e no aspecto de inteligência, né? Que o Alan é bem burrinho também. E aí vem, pra mim, eu sou fã do trabalho do Felipe Luiz, acho que ele faz um bom trabalho, mas ele tirou o Pedro e o Arrascaeta do jogo. Tirou os nossos 2 melhores jogadores tecnicamente, tirou os nossos 2 jogadores que conseguem segurar a bola. O Pedro, a bola bate nele, ele segura a bola, dá tempo do time chegar, ele faz tabela, é um ótimo finalizador, mesmo tendo perdido um gol que não poderia ter perdido, mas, enfim, poderia ter feito mais se continuou no jogo. E tirou o Arrascaeta, que é o cara da cadência do meio de campo. O Arrascaeta estava jogando muito bem, estava recebendo de costas e girando em todas as jogadas, visão de jogo, se movimentando. Como eu disse, o Arrascaeta dita o ritmo do time. Quando é para acelerar, ele acelera. Quando é para segurar, ele segura. Então, quando ele tira esses 2 jogadores, ele mata o Flamengo. E aí vem outro buraco no elenco. Sai Arrascaeta e Pedro. Entra Luiz Araújo e Bruno Henrique, cara. É muito grande a diferença. Aí ele ficou com 4 jogadores de velocidade: Samuel Lino, Bruno Henrique, Plata e Luiz Araújo. Ele trouxe o Plata para jogar próximo do Bruno Henrique e deixou o Luiz Araújo aberto na direita. Aí nós ficamos com um buraco no meio de campo. Tinha os 4 zagueiros, o Alan e o De La Cruz ali na frente da zaga, um buraco e esses 4 atacantes de velocidade. Se a ideia era explorar, né, os espaços que o Estudiantes iria deixar ou estava deixando porque saiu mais para o ataque, precisava ter alguém para fazer essa bola chegar lá na frente, que seria o Arrascaeta. Ah, mas o Arrascaeta cansou. Cara, o Arrascaeta, na minha opinião, todo mundo cansa, todo mundo cansou, mas dava para continuar no jogo, sabe? Pelo menos o Arrascaeta. Na verdade, eu teria deixado o Arrascaeta e Pedro. Deixa os 2 lá na frente, compacta mais o time atrás, que alguma coisa boa vai sair. E outra situação também que eu já falei mais de uma vez, a gente que acompanha, todo torcedor do Flamengo que acompanha os jogos do Flamengo com atenção já deve ter percebido. Nós nunca jogamos e nós nunca vamos jogar bem com Bruno Henrique, Luiz Araújo e Plata junto. São 3 jogadores mediano para baixo. Esses 3 jogadores não estão no nível do resto do elenco do Flamengo. Então, na minha opinião, desses 3 é para estar jogando um em campo. Se vai tirar o Plata, se vai entrar o Luiz Araújo, é para sair o Plata, sabe? E eu também não consigo, aí também outra carência do elenco, é o Bruno Henrique de centroavante, cara. Não é a dele, ele pode fazer um gol aqui, outro lá, mas não é a dele, velho, não é. Então é outro buraco gravíssimo nesse elenco. Mais um ano. Nós não temos reserva para os 2 melhores jogadores, que é o Arrascaeta e o Pedro. Se falou em colocar o Carrascal, aí eu dou um voto de confiança no Felipe Luiz. O Felipe Luiz tendo os caras todo dia e acompanha. Se o Carrascal não entrou, acho que ainda é porque não está adaptado ao jogo. Nisso aí eu não vou criticar o Felipe Luiz, porque a gente não está vendo como é que está o rendimento do Carrascal.
acredito que quando ele estiver bem, entrosado e tal, vai jogar. O Felipe Luiz não é burro, né? De deixar um jogador que está treinando bem no banco. Só que não vai, cara, não vai. Depois que sai o Saul machucado não, né? Pediu para sair, não foi uma opção do treinador. Mas depois que ele tira Pedro e Arrascaeta, nosso time morre. O Flamengo passa a ficar bem menos com a bola. Se já estava difícil ficar com a bola ali no início do segundo tempo, sem o Saul, depois que sai o Pedro e a Arrascaeta, aí que não fica com a bola mesmo. É porque eu falo muito isso porque para mim é evidente. A quantidade de bolas que o Plata recebe e não sai nada de produtivo é muito grande. Ele tem que receber 30 bolas para dar uma assistência, 50 bolas para fazer um gol. Ele deu o passe pro Pedro ontem. Ele não é nenhum perebaço, assim, tem uma qualidade dele, mas é pouco. Pela quantidade de oportunidades que ele tem com essa bola. Luiz Araújo, mesma coisa. Bruno Henrique, mesma coisa. Então, assim, essa falha eu acho que teve do Felipe Luiz, sabe? Deixa os caras em campo. Eles estão com preparo físico. O time do Estudiantes não é um timaço. Que o Arrascaeta e o Pedro não iam conseguir marcar os zagueiros dos caras. Deixa o Pedro e o Arrascaeta marcando os dois zagueiros deles, velho. O zagueiro deles lá não é nenhum zagueiro craque, não é zagueiro italiano, não. Que vai sair jogando, armar o time, não vai. Eles estavam jogando bola longa e viu o que acontecia ali no meio de campo. Só que aí ele deixou o time totalmente espaçado, tirando Pedro e Arrascaeta. Então, assim, Felipe Luiz já tentou isso algumas vezes. Bruno Henrique, Plata e Luiz Araújo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Pro ano que vem, com calma, o Flamengo precisa arrumar alguém com a mesma eficiência do Samuel Lino para jogar na direita. Acho que pode ser o Saul. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, na data FIFA, eu gravei um episódio específico falando por que eu acredito que a melhor opção pro Flamengo é o Saul jogando na direita. Não vou me aprofundar aqui porque eu já gravei um episódio sobre isso. Quem tiver interesse, é só procurar aí no Confraria Flamengo que vai achar. É um episódio curto de 8 minutos. O Saul, só para não deixar perdida a informação, o Saul, pela direita, vai fazer o que o Flamengo sempre teve nos últimos anos. Vai fazer o que o Everton Ribeiro fazia e o que o Gerson fazia. Acho que dá para entender qual é a ideia que eu tô falando. Sabe? O meu time ideal do Flamengo, o meu time para enfrentar o Estudiantes lá é o Jorginho, que vai voltar, se Deus quiser, já tá certo. O Pulgar não tem condições ainda, mas então o time ideal lá é De La Cruz, Jorginho de volantes e o Saul fazendo o que o Everton Ribeiro e o Gerson já fizeram, e ele tem capacidade demais para fazer isso, certo? Porque o Plata, velho, é só vontade, correria, entrega muito pouco pela quantidade de bolas que ele recebe. Isso está bem claro para mim. Voltando mais para o jogo, o segundo tempo, então, fica aquele jogo morno, onde o Flamengo não consegue ficar com a bola mais, tem dificuldades por tudo que eu já falei. E aí, como eu disse no início, não tem como, não levar em consideração a arbitragem, ocorre a expulsão do Plata, o Flamengo fica com 1 a menos, consegue se defender bem, até que sai o gol do Estudiantes, um gol irregular, como eu já disse, foi mão do jogador deles, mas o juiz corre para dar o gol e o VAR nem revisa o lance, não foi gol, rapidinho eles recomeçam o jogo, E o Flamengo toma 2 a 1. Só um detalhe da arbitragem que eu esqueci no início, que eu também vou deixar lá o link para quem quiser ver. O quarto árbitro tira o microfone
da boca, eles ficam com o microfone. Toda equipe de arbitragem tem um microfone. Ele tira esse microfone da orelha e da boca e conversa com o técnico do time argentino, falando que o jogador deles, se continuar fazendo falta, vai ser expulso. Não vai ter como não expulsar. É nítido isso aí. Então isso aí também é gravíssimo, né? Mostra como é que foi roubado. Então, o jogo do Flamengo, que a gente poderia terminar o primeiro tempo ganhando de 4 ou 5-0, já terminar o primeiro tempo classificado, a gente não consegue fazer esses gols. No segundo tempo, como eu já disse, o time cai de produção por uma série de fatores, a gente é roubado e castigado com um gol do Estudiantes. Final de jogo, Flamengo 2, Estudiantes 1. Tem que ficar de lição, mais uma vez, temos que ser mais efetivos para fazer gol, certo? No campeonato de pontos corridos, se termina 2-1, tá ótimo, soma mais 3 pontos, vida que segue. No mata-mata, não. Então, acho que tem que ficar esse alerta para o Flamengo. Ontem, acho que todo flamenguista, os 45 milhões de flamenguistas, nós fomos dormir chateado, puto, sabe? Eu fui dormir puto com a arbitragem e puto com os gols perdidos. Agora, hoje, mais calmo, vendo que os jogadores estão confiantes, eles postaram nas redes sociais que a impressão que dá, e eu acho que é a correta, é que os caras estão confiantes, sabem que dentro de campo não dá para o Independente, no Estudiante, certo? O jogo lá, a única coisa que pode acontecer é uma pressão. Acho muito difícil esse time do Flamengo sentir o jogo, amarelar, como se diz, né? Tudo jogador experiente. O Flamengo não tem jogador bobo, jogador novinho que nunca passou por jogo fora de casa, pressão de torcida. Não tem. Desde o Rossi até o ponta esquerda lá, Samuel Lino. Então acho que o Flamengo, espero, né? Acredito e torço para que o Flamengo não sinta a pressão que vai ter da torcida. Em relação ao jogo, se o juiz não roubar, acho que dá para o Flamengo ganhar sem maiores sustos lá na Argentina. A gente consegue fazer ali 1-2 gols sem maiores sustos. Espero muito que o Felipe Luiz entenda que não dá para ter Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique, e espero que ele entenda que a melhor formação para a gente pro resto da temporada é o Saul jogando na direita. Na minha opinião, se entrar com esse time, o Estudiantes não tem a menor condição de ganhar da gente, a não ser que tenha um roubo, né? Aproveitando aqui para terminar o episódio, o Amarildo, que tem um perfil no Instagram muito bom, Amarildo Charges, é um grande cartunista aqui do Espírito Santo e do Brasil. Ele tem uma charge lá que ilustra perfeitamente o que aconteceu em relação à arbitragem. A Conmebol não quer que tenha mais um título para o Brasil. Seria o 7º seguido. E tudo indica que provavelmente a final seria ou será Flamengo e Palmeiras. Então seria o 7º título seguido para o nosso país, para o Brasil, e seria a 5ª final nesses 7 anos envolvendo 2 times brasileiros, velho. Lá em 2020, na Covid, Palmeiras e Santos. 21, Palmeiras e Flamengo. 22, Flamengo e Atlético Paranaense, né? Lá em 19, começa em 19, Flamengo e River Plate. 2023, Fluminense e Boca Juniors, se não me engano. E 2024, Botafogo e Atlético Mineiro. Então, nesses 6 anos,
só 2 vezes que não foi a final entre clubes brasileiros, que foi Flamengo e River, Fluminense e Boca. Porque o que aconteceu ontem no Maracanã foi um roubo com a anuência mandado pela Conmebol, velho. E aonde que pra mim fica muito claro que foi o roubo? É quando o VAR não chama pra ver os lances. Isso fica evidente. E o Amarildo brilhantemente fez uma charge que ilustra isso aí tudinho. Então, assim, o Flamengo já foi até a sede da Conmebol hoje no Paraguai. O Plata, já conseguiram reverter a expulsão do Plata. Outra coisa que mostra como que a Conmebol está envolvida nisso aí. Dificilmente, eu não me lembro da última vez que se anulou a expulsão de um jogador. É que o roubo foi tão descarado e teve tanta repercussão, não só no Brasil, como na Argentina, nos outros países da América do Sul. Foi um roubo tão descarado de que o Plata vai poder jogar a volta quinta-feira que vem. Espero que no banco do Saúl, espero. Mas assim, isso para mim é outra marca, é outro ponto que mostra como que foi mandado, como que o juiz foi mandado. Eu não me lembro, se alguém lembrar, deixa nos comentários aí, qual foi a última vez que a Conmebol reverteu uma expulsão de jogador. Esse mesmo juiz colombiano de ontem, em 2021, ficou afastado porque prejudicou o Boca Juniors. Só que aí vem um detalhe. Quem foi na Conmebol reclamar, exigir o afastamento desse juiz, foi a Confederação Argentina de Futebol. Aqui no Brasil, eu não vi nenhuma palavra da CBF. O Flamengo, que foi lá na Conmebol, levou um ofício, levou documento, pediu o afastamento do treinador, do juiz, mostrou os lances e conseguiu reverter a expulsão do Plata. O presidente da CBF, que já está envolvido em maracutaia, não abriu a boca para defender o Flamengo. O roubo foi tão descarado que vários jornalistas que são de outros times, como José Ilan, por exemplo, que é um tricolor, ele, como jornalista que é, botou que foi um absurdo. Até o corintiano lá, que é um bobão lá, mas também falou que foi roubado o Flamengo. Todo mundo viu. Todo mundo viu. E a CBF fica calada. Porque o Flamengo não fecha com a CBF e tal. Então, assim, mais um episódio para o Flamengo realmente, todas as vezes que for possível, bater na CBF. Certo? Em relação ao jogo da volta, eu hoje estou confiante, mais calmo, confiante, sabe? Não é possível que lá nós vamos perder a quantidade de gols que perdemos, não é possível que lá a Conmebol vai permitir ou vai fazer mais um roubo desse, aí não vai ser possível. Então, dentro de condições normais, lá na Argentina o Flamengo ganha o jogo e se classifica. Mas serviu de alerta do que nos espera mais pra frente. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.